Olá, meus amigos e minhas amigas. Prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 21, encontra-se exatamente o seguinte registro, aonde o Senhor Deus fez a seguinte afirmação: Ao vencedor lhe concederei o direito de assentar-se comigo no meu trono. A pergunta que se levanta é: como você poderá se tornar um vencedor, uma vez que Cristo já derrotou absolutamente todos os nossos inimigos lá na cruz? Sim, lá na cruz, Cristo destruiu todas as potestades e principados. Ele destruiu exatamente Satanás e até mesmo a morte. Neste caso, não resta absolutamente nenhum inimigo para você derrotar, e neste caso você não poderá se tornar um vencedor. E por consequência não poderá entrar no reino eterno. Você consegue compreender exatamente o que isso significa? Que não existe salvação para seres humanos? Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que estou fazendo este vídeo, para te ajudar a compreender este mistério. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 26. Aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Espera aí. Isto tudo já aconteceu com o homem Jesus lá na cruz. Por que exatamente o apóstolo Paulo está descrevendo que isto ainda está por acontecer? A resposta é simples. Porque a história do homem Jesus é a história de todos nós. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso disse Jesus: quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida irá salvar. Neste caso, meu amigo, tudo o que aconteceu com o homem Jesus no passado deve se repetir a nível espiritual com cada um de nós. Até porque o mestre, ele não faz a prova pelos alunos, mas apenas ensinou os alunos a passar pela prova. Mas, veja bem, ainda assim, isto não muda absolutamente nada. Porque Paulo descreveu que quem estará derrotando exatamente a morte, as potestades e principados, é Cristo. E não você. Neste caso, voltemos à estaca zero. Pois é Cristo quem derrota absolutamente todos os nossos inimigos. Neste caso, você não poderá se tornar um vencedor. De qualquer maneira, você não poderá sentar-se junto com o Senhor em seu trono. Você não aceita esta verdade? Então reflita junto comigo. Preste atenção. No que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Quem poderá, pois, salvar-se? Perguntaram os discípulos a Jesus. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível. Não existe salvação para seres humanos. Não há como um ser humano se tornar um vencedor. Como isto é possível? Veja, a resposta se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Enquanto Cristo não se manifestar sobre a sua vida, você nunca poderá se tornar um vencedor, pois é Cristo quem derrota absolutamente todos os nossos inimigos. Pois Cristo é a verdadeira identidade de todos os seres humanos. Disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A verdadeira vida do homem é Cristo. Cristo é a ressurreição e a vida. Por isto, Cristo precisa ser manifesto sobre a sua vida, pois é Ele quem irá derrotar o inimigo. Sim, é impossível você se tornar um vencedor, porque quem vence em seu lugar é Cristo, e Cristo é a sua verdadeira identidade espiritual, pois o mesmo podemos descrever acerca do homem Jesus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto. Bom, se Cristo está desperto na carne, se Cristo, que é a nossa vida, foi manifesta, então o corpo na verdade está morto.
Então, como poderia o ser humano se tornar um vencedor se esse já está morto? Pois disse Paulo: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Este Cristo é o despertar do Espírito na carne, que é a sua verdadeira identidade, pois foi o Espírito que se fez carne e não a carne que se tornou um homem. Neste caso, não há como um ser humano se tornar um vencedor, porque se Cristo está desperto na carne, a mentalidade da carne, a personalidade humana foi desfeita. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, disse Paulo: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós. Mas que Espírito é este que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Este Espírito é o Espírito do Deus vivo. E se o Espírito do Deus vivo habita em você, então, na verdade, o corpo já está morto. Neste caso, veja, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Quem desceu do céu foi o Espírito de Deus, não o homem Jesus. O homem Jesus saiu das águas, olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Este Espírito de Deus é o próprio Cristo, meu amigo. Por isto eu desci do céu, disse este Espírito, para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: não crês que eu estou no Pai? Disse Jesus: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, o Pai havia descido do céu, este Espírito, sobre o homem Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Não foi o homem Jesus que se tornou um vencedor. O homem Jesus não está sentado à direita do Pai. Não está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Quem venceu foi o Espírito de Cristo. Disse Jesus: mas o Pai, que é este Cristo que está em mim, é quem realiza as obras. Era este Espírito de Cristo que estava derrotando todos os inimigos. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, disse Jesus: por mim mesmo nada posso fazer, porque quem estava realizando a obra era este Espírito de Cristo. Por isso disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida espiritual, que era Cristo, havia sido manifesta sobre o homem Jesus, e era este Espírito de Cristo que estava realizando as obras através do homem Jesus. Pois no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, disse Jesus: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas era este Espírito de Cristo que estava relatando absolutamente tudo através do homem Jesus. As obras pertenciam a Cristo, não a Jesus. Veja, meu amigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 69, diz: no entanto, a partir de agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Disse Jesus que a partir daquele momento que o Espírito de Cristo havia sido manifesto sobre ele, este Espírito de Cristo estaria sentado à direita do poder de Deus. Jesus não estava falando que a carne e o sangue entraria no reino dos céus, porque carne e sangue não entram no paraíso, meu amigo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna Deus em manifestação desperta através da carne. Pois no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Disse Jesus: no entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. O Filho do Homem, disse Paulo, que é Cristo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O único que pode assentar-se à direita do poder de Deus é o vencedor. E o vencedor é exatamente Cristo, que é o Filho do Homem. Pois Cristo é gerado a partir da carne, pois primeiro o natural, depois o espiritual. Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim.
A partir do momento que o apóstolo Paulo nasceu do Espírito, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim o próprio Cristo que estava desperto através da carne. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quem assentou nas regiões celestiais não foi o apóstolo Paulo, pois Paulo disse que havia sido crucificado com Cristo e já não era mais ele que estava vivo, e sim Cristo. Então, quem assentou-se à direita do poder de Deus é Cristo. Pois disse Jesus: no entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. E o Filho do Homem, disse o próprio apóstolo Paulo, que é Cristo. Pois Paulo disse: meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Quando Cristo estiver formado através de você, já não será mais você que estará vivo, e sim este Espírito de Cristo. Pois a verdadeira identidade espiritual de todos os seres humanos é o próprio Cristo. Por isso, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então já não será mais a personalidade humana reconhecida por ego, não será mais a mentalidade da carne, mas o próprio Deus que estará desperto através da carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, aguardando o despertar do Espírito. Neste caso, é impossível um ser humano assentar-se à direita do poder de Deus, pois é Cristo que derrota absolutamente todos os inimigos, através do despertar do Espírito na carne. Repito, para finalizar, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz: ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E o único vencedor, disse Paulo, através do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Isto já aconteceu através do homem Jesus, e disse Paulo que isto está por acontecer, pois o mesmo aconteceu com Paulo. Paulo foi crucificado com Cristo, e também Paulo alcançou a ressurreição dentre os mortos. Porém, tudo isto aconteceu não através da morte deste corpo sendo enterrado no cemitério, pois o apóstolo Paulo nem mesmo havia morrido, e mesmo assim já havia passado pela morte e pela ressurreição, pois o ser humano já se encontra morto em seus pecados. Ele precisa apenas alcançar a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos nada tem a ver com a ressurreição do corpo lá no cemitério. Pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É o espírito que ressuscita na carne, e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Pois Cristo é a ressurreição e a vida. E disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando a nossa vida espiritual, que é Cristo, for manifesta, então você terá alcançado a ressurreição dentre os mortos, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Neste caso, é Cristo que luta através do homem, e é Cristo que vence todas as potestades, é Cristo quem derrota a morte. É tudo Cristo, meu amigo, pois a história descrita nas Escrituras, do princípio ao fim, é a história de Cristo derrotando as potestades e principados. É a história de Cristo derrotando Satanás. É a história de Cristo aniquilando a morte através do despertar do Espírito na carne. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Prepare-se para o próximo vídeo.